Agora a gente fala, inclusive, de uma pauta que é muito demandada por vocês aqui, que é a recarga de veículos elétricos, né, em ambientes fechados, como, por exemplo, as garagens dos condomínios. A informação que a gente tem nova, né, é que há uma consulta pública aberta, né, pelo Corpo de Bombeiros aqui do Espírito Santo, com as normas que vão nortear o funcionamento, a liberação, né, a instalação desses equipamentos de agora em diante aqui no Espírito Santo, como todos os estados estão fazendo, né? Eu acho que isso é importantíssimo de se lembrar, que precisa de fato ser regulamentado para trazer segurança, né? E essa consulta, ela tem um período de até 60 dias, tem várias instituições que trabalharam, né, na formalização dessa consulta, os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, os órgãos consultivos da sociedade civil. E agora é hora da sua participação também, né? Enquanto cidadão aqui do Espírito Santo, do que precisa de existir de seguro para que esses veículos que, sem dúvida alguma, ganharam, gente, a pauta, ganharam o comércio de compra e venda de carros aqui no Espírito Santo. A gente, inclusive, vem fazendo várias séries do Pit Stop CBN por conta da curiosidade de vocês, de substituir os veículos, né, movidos a gasolina e a álcool por elétricos, em virtude aí da nova pegada ambiental e também da própria economia do gasto com o combustível. E aí nós fomos em busca de um especialista no assunto, é claro. O meu convidado de hoje é consultor em segurança, especialista em investigação de incêndios e gestão de risco. Vocês já conhecem Coronel Charleston Paiva aqui de outras oportunidades, diretamente da Defesa Civil, no próprio Corpo de Bombeiros. Hoje ele está consultor em segurança e vai nos ajudar a desvendar o que é então essa consulta pública, o que tem de lá, o que a gente já precisa de saber e se preparar para a chegada dessas novas regras. Paiva, meu bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes. Vamos lá falar um pouquinho, né, sobre a consulta pública, né, e o carro elétrico. O que são essas normas e como elas são estabelecidas? Então, Fernanda, essa consulta pública, né, ela é uma ferramenta que está sendo utilizada bastante pelas corporações. Eu reputo como extremamente importante isso. Ela dá uma democratização à decisão técnica. Claro, a decisão sempre será técnica, mas quando ela envolve outros atores, todos que participam do mercado, quem vai usar a norma, quem ajuda a produzir o equipamento que está sendo normatizado, ou seja, você envolve todos os atores do processo, ela dá uma sensação, primeiro, de democratização, como eu falei dessa decisão, ela dá transparência ao que está sendo feito, seriedade ao processo. E essa sensação também, eu sempre coloco a palavra, a sensação de pertencimento. Todo mundo fica meio pertencente à norma. A norma é minha, eu ajudei, eu colaborei. Então, isso é muito importante, né? Cada um colocando o seu tijolinho e ajudando a construir uma norma. E nesse caso específico, uma norma tão importante de uma novidade que chegou. Vem de pouco tempo, essas tecnologias pegam a gente rapidamente, né? Nós deparamos hoje com coisas que não víamos até recente tempo, mas hoje é uma metodologia que está sendo muito usada pelos corpos de bombeiros, nessa consulta, para que as pessoas possam se manifestar, debater sobre a norma e ao término, a corporação poder fazer a melhor regulamentação possível. E aí o que eles fazem? Ajustes com base nas sugestões que surgiram? Exatamente. Que já se tem uma ideia, né, de como ela vai funcionar de agora em diante. Sim. A história da norma, posso contar um pouquinho do histórico da norma? Claro. O histórico dessa norma surgiu fundamentalmente com a necessidade dos bombeiros entenderem como funciona o mecanismo fundamentalmente do carro, né? Começou com o carro elétrico, porque o carro a combustão a gente já está treinado, tem comissões, comitês, e as equipes têm protocolos bem estabelecidos e claros e seguros para manusear o carro a combustão. Só que o elétrico é uma novidade, a gente não entendia a princípio como esse carro se comportava mediante uma colisão. Onde que eu posso cortar? Nas baterias comuns dos carros a combustão, eu vou lá e corto a bateria para evitar que o bombeiro tome choque. Ou até a própria pessoa que está sendo a vítima, que está sendo resgatada. Mas no elétrico, como é que eu faço isso? Como é que eu jogo água no carro? Como é que eu apago o incêndio de um veículo dessa natureza? E se ele se queimar em locais fechados, enclausurados, como garagens, é difícil acesso, onde a exaustão do ar é mais complicada, como é que eu faço? Então a gente tinha que entender, e o mundo todo, não é só o Brasil, não é só o Espírito Santo, não é só o Brasil. A gente tem feito viagens aí
Você já acompanhou isso com a gente, né? No meu período nativo na corporação, há mais de 10 anos a gente vai para os Estados Unidos fazer cursos lá e até hoje, eu estive lá em abril, em Nova York, eles estão ainda trabalhando, não há uma normatização clara, firme sobre isso, está o mundo inteiro trabalhando. Então, São Paulo iniciou esse trabalho, porque tudo acontece lá, né? É uma metrópole gigantesca. E a corporação fez um parecer técnico e colocou no mercado. Ela foi alvo de muitas críticas à época, recolheu esse parecer e trouxe todo mundo para a conversa. E, ao mesmo tempo, a Liga dos Bombeiros, né? A Liga Bom, ela reúne todos os comandantes gerais, ou seja, representa todas as corporações do Brasil. Ela criou um comitê onde abraçou São Paulo, obviamente, e todo mundo começou a trabalhar na construção dessa norma. Fazendo como? Visitando fabricantes aqui e fora também, né, na China e tudo mais, fazendo testes com baterias, com veículos, queimando, perfurando, para entender. E culminou com São Paulo construindo um laboratório. Eu creio que ele está entre os 5 do planeta, 5 do mundo, e é o maior da América Latina. Olha. Para essa finalidade de estudo e pesquisa dos veículos elétricos. Então ela bota carro lá dentro, queima e mede que tipo de gás que sai dali, qual a temperatura que o incêndio dessa natureza pode chegar, como que os bombeiros podem combater, se a nossa roupa de combate ela é compatível com aquilo que vai lidar ali, né? Se a máscara respiratória comporta aquilo que sai. A gente não sabe. Tem uma pegada ecológica muito bacana, mas assim, o que sai da bateria de lítio? Que tipo de gás, que tipo de vapor, que tipo de coisa que vai se misturar com a água, que vai para o subsolo, tudo isso o bombeiro tem que entender. Muito bacana. Participamos desses testes lá e aí sim, esses parceiros, construtores, fabricantes começaram a participar, tanto da parte de carregadores de veículo, quanto dos construtores dos veículos. Então foi muito bacana, todo mundo participando. Essa norma saiu, feita pelos bombeiros, ela foi batido o martelo em agosto, num congresso de bombeiros que houve em Fortaleza, e de lá ela foi colocada à disposição para todas as corporações. Aqui o Bombeiro Capixaba, ele fez um workshop, mostrou a norma para todo mundo. Vocês ficaram sabendo, divulgaram a época. Isso. E aí cada bombeiro vai fazer o quê a partir de então? Ele vai pegar essa norma nacional, que ela é geral, e vai tentar adaptar para a sua cultura, né, o que o seu Sinduscom tem para falar, o que a sua FEComércio tem para falar, o que a sua Federação das Indústrias tem para falar, o que os moradores, arquitetos, CREA, CAL... o Porto, né, o Espírito Santo ainda é o estado que mais importa. A maioria dos veículos elétricos entra pelo Espírito Santo. Eu creio que em torno de 60%, 70% entra por aqui. Essas informações não são oficiais, mas são do Sindiex, né, o Sindicato de Importação e Exportação. A gente tem a gente exporta lítio por aqui. Né, traz os carros por aqui. Os carros são armazenados aqui e são transportados para outros estados. Vitória tem muito elétrico rodando, então é uma realidade, a gente precisa elaborar. E aí o bombeiro daqui, hoje poucos bombeiros já conseguiram concretizar, salvo engano, São Paulo já botou para circular, Goiás, Paraíba e agora o Espírito Santo. E a nossa norma está bem completa, ela foi colocada, salvo engano, dia 13, né, e tem 60 dias, como você bem mencionou aqui, para que todos possam se manifestar e trazer essas sugestões para melhoria. Chegando no bombeiro essas sugestões ao término do prazo, uma comissão que já existe na corporação vai fazer esse estudo, olhando as sugestões, adaptando as que são pertinentes, caso elas sejam realmente compatíveis. E aí tem duas saídas, ou ela bota de novo para consulta, ou ela marca um evento, um workshop, um seminário para apresentar essa norma em definitivo e aí ele publica. Aí ela entra em vigor. Inclusive na própria portaria já fala sobre mecanismos, né? Como que vai ser para prédios novos, como vai ser para prédios existentes e a tendência é sempre, né, Fernanda? O objetivo é sempre zelar pela segurança das pessoas, proteger vidas, né? O carro-chefe dos bombeiros e patrimônios e claro também a questão ambiental, a gente sempre está ali observando, faz parte também do nosso portfólio, né? Fala o nosso, né? Não estou lá dentro mais, mas o bombeiro não sai da gente, não tem jeito, isso, né? Ô Paiva, eu vou deixar, gente, o link da consulta para que vocês possam ler, quem tiver interesse, é claro, né? A Patrícia está até fazendo um sinalzinho aqui que já colocou à disposição. Tô colocando agora.
Tá. Mas a gente pode dar uma passada pela consulta para dar rapidamente, né, uma lembrada do que a gente já tratou desde agosto, né, que a gente vem tratando desse tema aqui. Ela é uma consulta de uma norma que tem caráter recomendatório. É isso, Paiva? Mais ou menos? Não é assim. Ela é recomendatória para algumas edificações. Tá. Aquelas que todo o corpo de bombeiros ele tem a competência constitucional de regular as normas de segurança nos seus estados. Né? E aqui o Bombeiro do Espírito Santo faz isso. Então ele coloca uma norma aqui que ela é mandamental em alguns pontos e recomendatória. Obrigatória e recomendatória. Ela é obrigatória para quais casos? Para os casos onde o bombeiro realmente regula a expedição do alvará. Se eu tenho que ter meu alvará obrigatório, eu tenho que seguir a norma obrigatória da corporação. Outros casos não. Por exemplo, edificações residenciais unifamiliares, casas. O bombeiro não regula casas por norma. Então a norma é recomendatória. Mais ou menos nesse nível aí. Todas aquelas que não precisam de projeto, que o bombeiro não regula, não determina, esse precisa de projeto aprovando na corporação para emissão do alvará. Essas a gente coloca como caráter recomendatório. Fundamentalmente são casas. Edificações multifamiliares é obrigatório? Até 3 pavimentos ou até 9 metros de altura, não, porque não exige projeto e o bombeiro não vai lá fiscalizar e emitir alvará. Não precisa. Uma casinha de 2 andares, uma casinha de 3 andares, mora até mais de uma família ali, né? Tem no máximo 9 metros, 900 metros quadrados no máximo, o bombeiro não pede projeto, o bombeiro não emite alvará para essa residência, então ele só recomenda medidas de segurança. A partir daí? A partir daí exige projeto e ele obriga as pessoas, né? Olha, você tem que fazer isso, senão você não consegue obter o alvará da corporação. Entendido. E a partir de agora, o que as pessoas então terão que, recomendatórias ou obrigatórias, fazer para ter segurança? Porque a gente está pensando em algo que pode ser recomendatório, mas é fundamental para a segurança da sua família, né? Então, primeiro na questão dos carregadores, ele fala muito dos carregadores e a gente vai pisando em ovos para falar dessas coisas, porque senão assim, alardeia as pessoas acham que tudo é muito perigoso. Não é assim que funciona, né? Como eu disse, a eletromobilidade é uma novidade. A gente tem não só os veículos, os carros, mas a gente tem também a micromobilidade, tem bicicleta, patinete, é muita coisa e talvez pelo farol estar focado nos carros, por vezes se esquece desses veículos menores que estão invadindo o mercado, né? E o cara pega aquela bateriazinha da bicicleta e leva para carregar dentro de casa, de noite. Não pode isso, né? Bota pé da porta, e como é que ele sai se pega fogo? Carrega dentro de elevador, local enclausurado, são recomendações que não podem. Para edificação, qual é a recomendação geral que a gente faz? Você tem a casa, vai carregar o carro, você tem que comprar o seu carregador de um fabricante certificado, autorizado, não usar gambiarra. Aconteceu um caso recente agora, se não me falha a memória, foi em Santa Cruz, lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E foi assim, a identificação do caso foi que a pessoa pegou, o carro estava lá embaixo, ela pegou o carregador do carro, né, passou por dentro do carro, fez uma engate de tomada de extensão e ficou sobre o banco do veículo, e plugou lá em cima na casa dele, na tomada para carregar. Quer dizer, fez uma gambiarra danada para poder carregar o carro. Não dá, as tensões são diferentes, pega fogo. Então, muito por descuido humano. Então, não faça gambiarra, compre do vendedor certificado, instale com o vendedor certificado. O bombeiro vai exigir um laudo, um termo de responsabilização, tanto da empresa que instalou, do proprietário que instalou, porque eles serão responsáveis. Então, o seu prédio quer fazer a instalação da agora para frente, tem que ter tudo adaptado, homologado, com profissionais habilitados. Ou seja, colocar um mercado para trabalhar de maneira organizada, disciplinada e responsável, né, para que ninguém seja colocado em risco. E aí as edificações, elas colocam algumas recomendações que, inclusive, as existentes, a norma ela fala o seguinte: edificações novas que serão construídas após a norma entrar em vigor, quer dizer, tem 60 dias, volta, vai ter um tempinho ainda para publicar, vai publicar no início do ano que vem, e aí publicando, passa a valer, né? Passando a valer, as edificações novas vão ter que obrigatoriamente instalar o que a norma está pedindo, que é sistema de chuveiro automático, o sprinkler, sistema de detecção e alarme,
de incêndio, né, de fogo, e um sistema vou tratar de uma maneira mais simplória assim, sistema de ventilação, de exaustão de ar. Porque isso para quem está na planta, né? Para quem vai subir na planta. Tá. Aqueles que já existem vão ter que adaptar essas regras, mas só daqui a 3 anos. Por que o bombeiro deu 3 anos? Porque 3 anos é o prazo dos alvarás residenciais. Aí você fala, mas o meu alvará residencial vence antes. Não, se venceu antes, você vai regularizar normal, sem precisar atender. Então, só daqui a 3 anos. O meu alvará vence depois dos 3 anos, né? Eu tirei ele agora. Então, ele vai valer 3 anos? Vai. Você não vai precisar adaptar. Mas o que eu recomendo? Nesses 3 anos, você vai se ajustando para quando tiver que pedir a vistoria lá na frente, daqui a 3 anos, ele vai estar adaptado às situações. Então, vai ter que botar chuveiro automático em prédio existente. Isso vai dar transtorno, tem custo. Não precisa, salvo engano, do sistema mecanizado de exaustão, mas vai precisar de detecção e alarme. Então eles vão ter que mapear mais esses sistemas. Tem umas recomendações específicas para a central de abastecimento do veículo elétrico, que ele tem que estar... Você tem que ter uma botoeira específica de liga e desliga a 5 metros da estação de carregamento, não pode estar pertinho, porque se está perto, está pegando fogo, como é que você vai desligar? Como é que você chega? Não chega perto, então tem que estar pelo menos 5 metros. Ele não pode estar menos de 5 metros de qualquer saída, porque você precisa apertar e fugir, né? Tem que entrar pelas saídas de emergência e ir embora. Então tem uma regra de parâmetros. Outra recomendação, sempre a ideia é que esses carregamentos fiquem do lado externo. É a melhor recomendação de todas. Em ambiente ventilado, aberto. Você pode ver que algumas edificações comerciais, shoppings aqui da cidade já estão botando do lado de fora, que é a recomendação. E por que do lado de fora? Porque do lado de fora facilita a questão da ventilação. Não vai ficar enclausurado aquele gás ali dentro, porque hoje, se um carro elétrico pega fogo, carregando ou não, viu? E aí é bom falar, porque parece às vezes que... Você já estava conversando com o presidente, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. E ele é proprietário de uma empresa de carregadores de veículo. E ele falou, mas parece que os vilões são os carregadores. Não é, porque a bateria ela pode se inflamar, entrar em fuga térmica por alguns motivos. Pode vir com defeito de fábrica, pode estressar nos transportes, pode estressar na colisão, ou pode estressar carregando. Então o carregamento é um elemento incrementador desse risco, digamos assim. Não é que ele é um risco por si, tá carregando, vai pegar fogo, vai explodir. Não é isso, né? Ele é seguro, mas tem essas possibilidades. Então a ideia é sempre local externo. Por quê? Ventila, se pegar fogo, fumaça, aquilo tudo é mais fácil. Mais fácil para as equipes de resgate chegarem, né, de emergência, chegar no local aberto. Fuga de qualquer pessoa, risco para a própria edificação, Fernanda, porque se isso está pegando fogo lá dentro, outro detalhe, o veículo a combustão, os bombeiros, como eu falei no início aqui da nossa conversa, o bombeiro já sabe como é que faz. Ele chega, sabe como apaga, tira rapidinho. O veículo elétrico, ele tem a questão da fuga térmica em cadeia das células de lítio, então vai queimar por mais tempo. Entendi. Queimando por mais tempo, eu tenho que ter, a norma também fala de sistema de resistência ao fogo de pelo menos 2 horas, porque pode ser que eu tenha menos resistência, o fogo dure mais tempo, eu não consigo tirar com o carro inflamando, então eu tenho que apagar e apaga, volta, apaga, volta, apaga, volta, é assim que funciona. E eu tenho que dominar esse incêndio, controlá-lo sem risco à edificação, porque isso pode começar a complicar a própria estrutura da edificação. Imagina um veículo elétrico pegando fogo num subsolo de edificação residencial ou comercial. Aquilo vai ficar ali, aquele fogo, né, atingindo as paredes, atingindo o teto, e pode reduzir a capacidade resistiva estrutural daquela edificação. Então, por isso esses cuidados. Local aberto, a recomendação. Edificações novas tem um prazo mais... Tem que cumprir desde já, porque vai apresentar o projeto, já apresenta do jeito que tem que ser, não construiu nada. E quem já existe tem um prazo para poder se adaptar à execução da norma. O Alex está perguntando, Paiva, se o carro elétrico ele vem com extintor. E o extintor resolveria o problema? Não. A recomendação fundamental, Fernanda, não tentem apagar com água. Você que é leigo, mesmo com extintor, eles vendem os extintores no mercado, que falam que é apropriado para lítio. Gente, sem treino, não tentem, sabe? A recomendação que a gente faz: saia do local em segurança. Se o carro estiver carregando, tiver a botoeira, aí cabe a você ir lá, desliga, né? Porque já é menos uma alimentação, menos um problema. Ligue para a corporação, ligue para o corpo de bombeiros e peça ajuda. Não tente apagar.
As pessoas têm essa falsa impressão que o extintorzinho ele vai resolver. Não vai. O extintor ele é um equipamento importante de proteção contra incêndio, para princípios de incêndio e fundamentalmente para quem recebeu algum tipo de treinamento, porque não dá para usar, por vezes é pesado, você se põe em risco, não vale a pena. Então, detectou um incêndio, a recomendação sempre é que saia em segurança, chame a corporação, né, e leve as pessoas com você, mais pessoas para o local seguro e deixa o profissional poder atuar. Em trânsito, o veículo começa, ele superaquece, como a gente vê nos nossos a combustão? Então, não é a questão de superaquecimento, mas a gente sempre fala, sentiu odores estranhos, cheiros que você não está habituado, viu uma fumacinha branca sair, para o carro e sai. A fumaça é branca? Porque normalmente a fuga térmica ela começa com a fumaça branca saindo do veículo, né? Igual aquela fumaça de festa, né? Então, viu, sai. Inclusive, vale para essas baterias de micromobilidade também. Né? Deixou a bateria da bicicleta lá, viu que está aquela fumacinha, sai de perto porque está entrando em fuga térmica. E essa micromobilidade, gente, é a bicicleta elétrica, é o patinete elétrico. A gente está falando de coisas que todo mundo tem dentro de casa agora, né? Sim, tá botando tudo na conversa aqui, né? Marinês está falando, estou adorando, Paiva, todas as suas orientações. E o Gerson está perguntando quando efetivamente a norma entra em vigor. A gente está na fase de consulta pública, né? Sim, são 60 dias. Então a gente tem novembro inteiro, dezembro e início de janeiro. Ela entrou, exatamente, ela entrou 13 de novembro, né? 13 de dezembro, 13 de janeiro, esgota o prazo, aí ela volta para a corporação com as sugestões, a corporação vai sentar, aí ela não define um prazo, prazo impróprio, ela vai definir com ela lá o prazo que ela regulamenta essa norma, ela estrutura essas sugestões dentro da possibilidade legal, isso faz sentido, vamos mexer, isso aqui já tem na norma, isso aqui só tornar mais claro. Março, abril, por aí? Eu imagino que sim, março já deve ter alguma coisa concreta, né? Quanto antes sair, melhor. É fundamental que essa norma tenha saído lá da Liga, né? Essa diretriz. Quando saiu, ela deu uma certa paz para os comandantes poderem trabalhar com suas equipes, né? Porque essa pressão ela é muita pressão e ela é diluída. Né, para todo o Brasil agora, eles têm um pouco mais de prazo para trabalhar. O que a gente recomenda assim? Participem, sabe? Você que é interessado, você que tem seu veículo, você que é síndico de prédio, que vai fundamentalmente atacar os residenciais, por quê? Shopping tem sprinkler, os sistemas nos prédios comerciais, eles são mais exigidos assim, costumeiramente. Chuveiro automático não era exigido para residência. E agora vai começar a ter. Então, é uma adaptação forte, muitas edificações vai ter que botar no custo ali da taxa extra do condomínio. E o chuveiro automático, Paiva, ele vai refrescar o ambiente, ele não vai apagar o fogo do carro. Não é essa. A ideia é resfriar o ambiente, proteger outros veículos que estejam próximos, né, para que meio que se confine naquele veículo elétrico que está em chamas e aí a corporação consiga chegar e fazer o combate adequado. Mais participações aqui. O Adriano falando, bateria de lítio é muito perigoso. Energia acumulada em cédulas num espaço muito pequeno. A afirmação que é muito perigoso, falando com você, é difícil a gente fazer uma afirmação concreta que é muito perigoso. Ela tem essa natureza de comportamento. O comportamento dela, quando ela desencadeia a fuga térmica, é essa mesmo. Ela vai pulando de célula para célula. Porque se a gente falar isso, ninguém compra carro elétrico, né? E não é a intenção. Entrei em pânico, né? Meu Deus do céu, entrei em pânico. Eu acho que, seguindo aqui um pouco o raciocínio do outro ouvinte, o Hélio, eu acho que a gente tem que aprender a adquirir novos hábitos. Exatamente. Né? Exatamente. Sempre bati nessa tecla, né, Fernanda, aqui com você, em outras apresentações, trabalhar a mudança de cultura das pessoas, né? Nós nos deparamos hoje com tecnologias chegando cada vez mais constantes e de forma inovadora, e a gente tem que entender. A gente vem da geração mais, né, do orelhão, né, da ficha, que nem tinha celular. Do telefone fixo, Pois não tinha internet. E hoje as coisas mudaram, gente. A gente tem que se adaptar a toda essa... A nossa bicicleta era a nossa energia, né? A energia do corpo humano pedalando. Exatamente. Agora não, ela é elétrica. Tudo hoje é diferente e a nossa geração aqui, falo nossa, né, quem tem aí 40, 50
mais ou menos, viveu essa parte antiga e veio acompanhando essa inserção da tecnologia. E nós temos que nos adaptar a ela e mudar a nossa cultura. A cultura, Fernanda, ainda da segurança contra incêndio, da prevenção, ela é muito fraca. E as corporações, elas têm feito o papel delas, mas a sociedade tem que se engajar mais. Aberturas como essa aqui são importantes para que a gente possa manifestar isso para as pessoas. Não adianta nada a gente cobrar lá do fabricante, cobrar do bombeiro, mas aí a pessoa tem o alvará, por exemplo, que é um papel, né? Uhum. É um papel que vai para a parede dizendo que você tem as condições mínimas de proteção, você tem equipamento e sistema ali. Mas e você? Sua família? Você está preparado? Você entende? Você está colaborando para que não pegue fogo? Isso aí. Ou você está fazendo um monte de gambiarra elétrica na sua casa? Usa um monte de gambiarra para o gás. Então, todas essas coisas levam a risco. E se não trabalhar bem o risco, vai levar a desastre, vai levar a problemas. E aí só o bombeiro mesmo lá, mediante o 93 que você vai ligar, ele vai chegar lá e vai ajudar você. Porque senão nós vamos nos deparar cada vez mais com problemas. Ao fim da consulta pública, se publica uma regulamentação, é um projeto de lei, é um decreto? Como é que é isso? A corporação, ela trabalha com portarias do comando. Ok, né? portaria, então. E essa portaria do comando, ela coloca em vigor uma norma técnica. O instrumento que a corporação se comunica com a sociedade, aqui no Espírito Santo, chama NT, norma técnica. E essa norma, ela já tem até número, né? Já até registro. É a norma técnica 23. Então ela está prontinha, é essa aí que está em consulta. No início do ano que vem nós teremos essa norma já vigorando. O importante que nós falamos aqui anteriormente, não é só a consulta em si. A corporação, ela tomou o cuidado dela, e quando eu estava ainda lá, eu fui para a reserva em maio, então pude acompanhar isso. Tem comissões da corporação que envolvem o setor produtivo. Então eles já estão participando da construção disso. Isso é bem legal. Dá essa sensação de democratização das decisões, e isso, creio, assim, só colabora para esse crescimento, né, para essa melhoria da cultura. Isso. Ô Paiva, eu queria finalizar com a dica para micromobilidade, né? Na norma técnica, gente, vocês vão poder ter a chance de ler, e eu li aqui algumas das importantes informações aqui para essa entrevista, que fala dos modos de carregamento, né? Tudo tem que ser certificado pela BNT, tem que passar por um mínimo de controle de segurança, fala sobre os modelos, sobre sistemas aí de alimentação, de enfrentamento a incêndio e tudo mais. Agora, para a micromobilidade do dia a dia, o menino que tem lá a bicicleta elétrica dele, que tem o patinete elétrico, quais são as dicas para agora? Quem está te ouvindo aqui, pai que está nos ouvindo. Então, Fernanda, dicas importantes, né? Só falando para quem quiser também, além de nos ouvir, ver alguma coisa a respeito disso, o Corpo de Bombeiros aqui, ele publicou alguma coisa, um vídeo sobre micromobilidade. Eu não tenho certeza, creio que foi em setembro. Vamos subir esse vídeo, Adalberto? Que é no Instagram, né? Ele publica lá essas dicas de micromobilidade. Mas, como nós falamos, a compra dos materiais sempre deve ser feita em locais autorizados, certificados. Não compre produto pirata, vai dar problema. Eu preciso carregar a minha bateria de bicicleta, preferencialmente em locais abertos e ventilados. Preferencialmente. Armazenamento com baterias cheias e carregamento. Nunca carregar à noite, porque à noite você está dormindo, não tem detector na sua casa. Inclusive é uma coisa que a gente recomenda, viu, Fernanda? Não é caro, um detector de fumaça para casa deve custar aí uns R$60. Não é caro e ajuda muito, tá? Você tá lá dormindo e tem principalmente casa que tem idosos, né? Que se esquecem das coisas aí, botou a panela lá e esqueceu. Ou um ventilador que você não fez a manutenção, ele pegou fogo. É importante. Então, carregar nunca à noite, nunca carregar próximo de saídas, porque se entrar em fuga térmica, você não vai conseguir sair pela porta, porque está bloqueando a saída. Nunca carregar, como o celular também, a gente não é para carregar em cima de estofamento, almofada, travesseiro, cama, não botar para carregar nesses lugares, porque ela aquece, então pode haver uma incidência, uma combustão ali. Apoia onde? No chão? No chão, local frio, Pensando aqui na mobilidade do cara que está no apartamento, ele carrega onde? Na varanda da casa dele? Se tiver varanda, sim. Varanda é o local mais adequado. Se não tiver? Próximo da janela?
mais longe do estofamento, longe da porta. Nunca na porta, longe de gente, materiais porque é a saída de inflamáveis. fuga, né? Porque ela entra em fuga, e a fuga, assim, ela dá um jato, né? Para os lados. Então ela pode atingir o que está ali a 1 metro, 1,5 metro de distância. E então, aqui, eu vejo isso todos os dias nos condomínios. As pessoas chegam com a bicicleta fica na garagem, mas a bateria sobe no elevador. A bateria sobe no elevador. Baterias cheias ou ainda com carga dentro de elevadores, locais fechados, enclausurados, a gente não recomenda também por conta da possibilidade de fuga térmica. Tem vídeos aí assustadores rodando na internet de casos que aconteceram, de pessoas que se feriram gravemente. Umas vieram até a óbito por conta disso. Meu Deus. Então, sempre tomar esse cuidado, né? É um equipamento novo, conforme a gente falou, o comportamento a gente ainda está estudando, mas ele entra em fuga, pode vir a entrar em fuga térmica, não é que entra, né? Pode vir a entrar, e se vier a entrar, eu tenho que tem os cuidados adequados, preventivos, que é a compra, né, desses materiais com redes autorizadas, produtos certificados e tudo mais, não fazer gambiarra, não instalar perto de porta, não carregar perto de porta e não carregar à noite. Fundamentalmente são esses aí os avisos. Se esqueci de alguma coisa, lá no vídeo do bombeiro tem mais. É o start. É o alerta que tá entrando em fuga térmica. Para essa bateria que é menor, de bicicleta, de patinete, o que apaga? Tem esse comportamento. Então, aí pode ser, fundamentalmente é a água que apaga, né? Eles vendem esses compostos, esses extintores aí, mas eles custam caro e não tem comprovação técnica, de estudos técnicos, que eles são eficazes. Não estou dizendo que não apaga, né? Depois o fabricante vai ficar bravo comigo aí. Mas hoje, para lidar com incêndios em veículos, baterias de lítio, em geral, água. Tem que resfriar a bateria. É isso. Paiva, muito obrigada sempre, viu? Pelas suas dicas. Fernanda, eu que agradeço o espaço de vocês sempre, né? É uma alegria estar aqui com vocês, falando com os ouvintes e podendo contribuir um pouquinho sobre segurança para todos. Está à disposição, sempre que precisarem podem chamar. É muito bacana a gente poder comentar algo que possa ser útil na vida das pessoas. É isso que a gente deixa de mensagem. Trabalhem em prevenção, mudem a cultura, procurem compreender o que vocês têm em casa, cuidem da família de vocês, entendam se o condomínio de vocês tem, onde vocês moram, se ele tem os sistemas e equipamentos instalados. Aprendam a usar, saibam como sair em segurança com as suas famílias. Essas dicas são sempre fundamentais. Aquelas dicas que a gente dá, né? Vai sair, dicas básicas assim. Feche portas das suas casas, né? Vai sair, desliga o gás. Todas são dicas simples que podem evitar problemas lá em sua residência. Você pode evitar perdas patrimoniais e, fundamentalmente, né, proteger a vida dos seus familiares, que é o bem mais valioso que a gente tem. Até uma próxima, viu? Obrigado, Fernanda. Boa semana a todos. Bom fim de semana, né, para todos. É isso aí.